A ciência do bom viver. Capítulo 27. O comércio de bebidas e a proibição. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito. Que diz: edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, fora as paredes com cedro e pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros no uso de cedro? Os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a exortação? Jeremias capítulo 22, verso 13, 15 e 17. A obra do vendedor de bebidas. Essa passagem apresenta a obra dos que fabricam e dos que vendem bebidas intoxicantes. Seu comércio quer dizer roubo pelo dinheiro que recebem. Eles não dão nenhum valor equivalente. Cada centavo que ajuntam aos seus lucros traz ao comprador uma maldição. Com mão liberal, Deus tem derramado suas bênçãos sobre os seres humanos. Se suas dádivas fossem sabiamente empregadas, quão pouco o mundo haveria de conhecer de pobreza ou aflição. E a impiedade das pessoas que transforma suas bênçãos em maldição. É pela ganância de lucro e pela concupiscência do apetite que os cereais e as frutas dadas para nossa manutenção se convertem em venenos que produzem miséria e ruína. Todos os anos se consomem milhões e milhões de litros de bebidas intoxicantes. Milhões e milhões de dólares são gastos na compra da miséria, pobreza, enfermidade, degradação, concupiscência, crime e morte. Por amor ao ganho, o vendedor de bebidas passa às suas vítimas aquilo que corrompe e destrói a mente e o corpo. Traz sobre a família do bêbado a pobreza e a ruína. Morta a sua vítima, não cessam as cobranças do vendedor de álcool. Ele rouba a viúva e leva os filhos a mendigar. Não hesita em tirar das despojadas famílias até o que é indispensável à vida, a fim de ser paga a conta do marido e do pai. Os clamores das crianças sofredoras, as lágrimas da mãe angustiada, não servem senão para enfurecer. Que lhe importa se esses pobres coitados morrerem de fome? Que lhe importa se também eles forem compelidos à degradação e à ruína? Ele enriquece à custa dos misérios recursos daqueles a quem está arrastando a perdição. Casas de prostituição, outros de vícios, tribunais criminais, prisões, casas de caridade, asilos de alimento, hospitais, todos em alto grau se acham cheios em resultado da obra do vendedor de bebidas. Como a Babilônia mística do Apocalipse, ele está mercadejando com corpos e almas de homens por trás do vendedor de bebidas. Está o grande destruidor de almas, e toda a arte que a terra ou o enfermo possa imaginar é empregada para atrair as criaturas humanas para debaixo do seu poder. Na cidade, no campo, nos trens,
da estrada de ferro, nos grandes navios, nos lugares de comércio, nos salões de entretenimento, no dispensário médico e mesmo na igreja, na sagrada mesa da comunhão, são lançados suas armadilhas. Coisa alguma é esquecida, a fim de criar a promover os desejos pelo intoxicante. Em quase todas as esquinas está um bar, com suas luzes brilhantes, seus atrativos e animação, convidando o trabalhador, o rico, o ansioso e o jovem incauto. Nos restaurantes particulares, em lugares de lazer, são oferecidas às senhoras sobre alguma designação aprazível bebidas populares que são na verdade intoxicantes para os doentes e debilitados, aos amplamente preconizados, aperitivos que consistem em grande parte de álcool, para despertar nas crianças o apetite da bebida. Introduz-se o álcool em doces ou bombons. Esses são vendidos nas confeitarias e por meio desses doces o vendedor de bebida atrai para si as crianças. Dia a dia, mês a mês, ano a ano prossegue a obra. Pais, maridos, irmão, esteio, esperança e orgulho da nação vão decididamente passando para outros do traficante da bebida para serem devolvidos em desgraça e ruína. Mais terrível ainda é que a praga está ferindo o próprio coração do lar. Mais e mais as mulheres estão formando o hábito de bebida. Em muitas casas estão crianças, mesmo na inocência, desamparo de seus primeiros dias, em perigo diário devido à negligência, ao maltrato, à vileza de mães embriagadas. Filhos e filhas estão a crescer à sombra desse terrível mal. Quais são as perspectivas para seu futuro, senão que venham a cair num abismo ainda mais profundo que seus pais? Das terras chamadas cristãs, e praga é levada a regiões da idolatria, os pobres, ignorantes, selvagens são ensinados a beber. Mesmo entre os pagãos, homens de inteligência reconhecem e protestam contra o álcool como veneno mortífero. Porém, inutilmente eles têm procurado proteger na terra contra as devastações que ele traz. Povo civilizado, forças e tratante do fumo, do álcool e do ópio entre as nações pagãs. As desfreadas paixões do selvagem, estimuladas pelo álcool, arrastam-nos a uma degradação antes desconhecida, tornando-se impedimento quase desesperado o envio de missionários a essas terras. Mediante seu contato com os povos que lhe deviam ter dado o conhecimento de Deus, aos pagãos são levados a vício que tem causado a destruição de tribos e nações inteiras, e por isso nos lugares obscurecidos da terra as pessoas das nações civilizadas são odiadas. A responsabilidade da igreja. A interesse da bebida é um poder no mundo. Ele tem ao seu lado as forças conjugadas do dinheiro, do hábito e do apetite. Seu poder é sentido na própria igreja. Homens cujo dinheiro foi ganho direita ou indiretamente no tráfico das bebidas alcoólicas são membros de igreja e de boa reputação. Muitos deles dão liberdade para as obras populares de caridade. Suas contribuições ajudam a manter os empreendimentos da igreja e a sustentar seus pastores. Impõem a consideração dispensada ao poder do dinheiro.
As igrejas que aceitam tais membros estão praticamente apoiando o comércio de bebidas. Com demasiada frequência, o pastor não tem a coragem de ficar ao lado do que é correto. Ele não declara ao povo o que Deus disse a respeito da obra do vendedor de bebidas. Falar claramente seria ofender a congregação, sacrificar a popularidade, perder o salário. Acima do tribunal da igreja, porém, encontra-se o tribunal de Deus. Aquele que declarou ao primeiro assassino: a voz do sangue do seu irmão clama a terra a mim. Gênesis 4, verso 10. Não aceitará para seu altar as dádivas do traficante da bebida. Sua ira se acende contra os que tentam cobrir a própria culpa com a capa de liberdade. Seu dinheiro é manchado de sangue. A maldição está sobre ele. O Senhor diz: de que me serve a multidão do sacrifício que vocês oferecem? Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais oferta vãs. Quando vocês estendam as mãos e fecham os meus olhos, sim, quando multiplicam a sua orações, não a ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Isaías 1, verso 11, 13 e 15. Os beberrões é capaz de coisas melhores, foi dotado de talentos com que possa honrar a Deus e beneficiar o mundo, mas seus semelhantes lhe puseram uma armadilha e edificam-se à custa de sua degradação. Vivem em luxo, ao passo que as pobres vítimas, a quem tem roubado, vive na pobreza e na miséria. Mas Deus requererá isso da mão daquele que ajudou a precipitar o ébrio na ruína. Aquele que reina no céu não perde de vista a causa primária, nem o derradeiro efeito da embriaguez. Aquele que cuida do pardal e veste a erva do campo não passará por alto os que foram formados à sua imagem, comprados com seu próprio sangue, não dando ouvido ao seu clamor. Deus resiste a toda essa impiedade que perpetua o crime e a miséria. O mundo e a igreja podem ter aprovação para pessoas que adquiriu fortuna degradando a alma humana. Pode sorrir aquele que, por meio de quem homens são levados passo a passo mais baixo no caminho da vergonha e da degradação, mas Deus observa tudo e retribui um justo juízo. O mercador de bebidas pode ser classificado pelo mundo como um bem comerciante, mas o Senhor diz: ai dele! Serão atribuídos a ele o desamparo, a miséria e o sofrimento trazido ao mundo pelo comércio de bebidas alcoólicas. Ele terá que responder pela necessidade e desgraça de mães e filhos que sofrem por falta de alimento, roupa, abrigo, e para quem foram sepultadas toda a esperança e a alegria. Terá que responder pelas pessoas que enviou despreparadas para a eternidade. E os que apoiam o mercador de bebida nessa obra são participantes de sua culpa. A esse Deus diz: as mãos de vocês estão cheias de sangue. Isaías 1, verso 15. Licenças. As licenças para o comércio de bebida são defendidas por muitos como tendentes a restringir o mal da bebida. O ato de licenciá-lo, porém, colocá-lo sob a proteção da lei,
O governo sanciona-lhe a existência, promovendo assim o mal que professa restringir, sob a proteção das leis de licença, a cervejaria, destilarias, fábricas de vinho, são estabelecidas por toda parte da terra. E o negociante da bebida traz sua obra mesmo para junto da sua porta. Muitas vezes se proíbe vender bebidas alcoólicas, mas a obra de transformar os jovens em alcoólatras prossegue decididamente a própria existência. Do comércio depende de despertar no jovem o gosto pela bebida. Eles são levados avante passo a passo até que o hábito de beber esteja estabelecido e despertar-se uma sede que tem que ser satisfeita a todo custo. Menor mal seria conceder-se o álcool ao alcoólatra inverterado, cuja ruína, na maioria dos casos, já está determinada, no que permitir que a flor de nossa juventude seja seduzida para a destruição imediata essa terrível hábito. Mediante a licença concedida ao tráfico de bebida, atenção e mantida constantemente diante dos que estão se esforçando por se regenerar, têm sido estabelecidas instituições em que a vítima da intemperança podem ser auxiliada a vencer o apetite. É uma nobre tarefa, mas enquanto a venda de bebida for sociada por lei, os intemperantes pouco benefícios recebem das instituições de recuperação de alcoólatras. Eles não podem ficar ali para sempre. Devem retornar seu lugar na sociedade. A sede de bebidas intoxicantes, embora subjugada, não foi inteiramente destruída, e quando a tentação os assalta, como acontece de todos os lados, também eles caem como fácil presa. O homem que tem um animal bravo e que, conhecendo-lhe disposição, permite liberdade e pelas leis da terra, considerando responsável pelo prejuízo que o animal possa causar, nas leis dadas a Israel, o Senhor ordenou que, quando um animal conhecido como bravo causasse a morte de uma criatura humana, a vida do dono deveria pagar o preço de seu descuido ou malignidade. Segundo esse princípio, o governo que licencia o vendedor de bebidas alcoólicas deve ser considerado responsável pelo resultado de seu tráfico. E se é um crime digno de morte deixar em liberdade um animal bravo, quanto maior é o crime de sancionar a obra do vendedor de bebidas. As licenças são concedidas sob o alegado de quem trazem uma renda ao tesouro público. Mas o que é esse lucro quanto comparado com a enorme despesa que acarretam os criminosos aos loucos, os inteligentes, que são o fruto do comércio alcoólico? Sob a influência da bebida, um homem comete um crime e é levado ao tribunal, e os que legalizam o tráfico são forçados a lidar com o resultado de sua própria obra. Autorizar a venda de bebida, que havia de transformar um homem sadio num louco, e então lhe necessário condená-lo à prisão ou à morte, enquanto muitas vezes sua esposa e filho são deixados ao desamparo para se tornarem uma carga à sociedade em que vive. Considerando apenas o aspecto financeiro,
da questão: que loucura é tolerar tal comércio? Que renda pode compensar a perda da razão humana? O apagamento e a desfiguração da imagem de Deus no homem, a ruína de criança reduzida, a indigência e a degradação para perpetuarem os filhos as más tendências de seus pais alcoólatras. Proibição. A pessoa que formou o hábito de consumir substância intoxicante encontra-se em situação desesperadora. O cérebro está enfermo, enfraquecido. O poder da vontade, no que se refere a qualquer poder de sua parte, é encontrável. Apetite da bebida para ela. Não se pode racionar com ela e nem persuadi-la. A renúncia arrastada aos atos de vício. A pessoa que tinha resolvido abandonar a bebida é novamente levada a empunhar o copo e com o primeiro trago intoxicante é vencida toda boa resolução, destruindo qualquer vestígio da força da vontade. Um gole de eloquenciadora bebida e se desvanecer todos os pensamentos quanto aos seus resultados, é esquecida a desolada esposa. O viciado pai não mais se incomoda se os filhos estão com fome ou não têm roupa, legalizado ou a tráfico, a lei empresta sua sensação a essa queda de alma, recusa-se deter o comércio que enche o mundo de males. Isso deve continuar sempre assim. As pessoas haverão de lutar sempre pela vitória, tendo diante de si aberta a porta da tentação. Deverá a maldição da intemperança ficar para sempre como uma praga sobre o mundo civilizado. Deverá continuar a devastar todos os anos como incêndio, consumidor milhares de lares felizes. Quando um navio naufraga à vista da praia, o povo não fica em ociosa contemplação. Arriscam a vida no esforço de salvar homens e mulheres de encontrar sepultura no mar. Quando mais necessário não é o esforço para salvar do destino de um alcoólatra? Não são somente o ébrio e sua família que se acham em perigo pela obra do comerciante de bebidas, nem é o peso do imposto o maior mal trazido por seu comércio, coletividade. Estamos entristecidos na teia humana. O mal que sobrevém a qualquer parte de grande fraternidade humana coloca todos em perigo. Muitas pessoas que pelo amor ao lucro ou comodidade não quiseram fazer nada para ajudar a restringir o comércio das bebidas. Verificam tarde demais que este comércio tinha que ver com elas mesmas. Viram seus próprios filhos embrutecidos e arruinados. Anarquia anda a rédea solta. Corre risco propriedade, a vida não está em segurança. Multiplicam seus acidentes por terra e mar, doenças que crescem nos atros da imundície e da miséria, abrem caminho até aos lares. Sonhar, senhorias e luxuosos. Os vícios da miséria abrem caminho pelos filhos da depravação e crime infectam filho e filhas, causam distâncias curtas.
Não existe pessoas a quem o tráfico das bebidas não ponham em risco. Não há homem que não deve, por sua própria segurança, pôr mãos à obra e o destruir. Mas que quaisquer outra instituições que tenham de lidar apenas com interesses seculares, as câmaras legislativa e os tribunais de justiça se devem achar incertos da praga da intemperança. Governadores, senadores, deputados, juízes, homens que decretam e administram as leis de uma nação, homem que tem nas mãos a vida, a boa reputação e os bens de seu semelhante, deve ser pessoas de estrita temperança. Somente assim eles podem ter claramente para discriminar entre o bem e o mal. Só assim pode possuir firmeza de princípio e sabedoria para ministrar a justiça e mostrar misericórdia. Mas o que consta no relatório, quanto desses seres humanos têm a mente nublada, confuso e senso de bem e do mal pela bebida forte. Quantas leis opressivas são decretadas, quantas pessoas inocentes condenadas à morte mediante a injustiça de legisladores. Testemunhas, jurados, advogados e mesmo juízes dados à bebida. Há muitos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebidas fortes. Isaías 5, verso 22. Que o mal chama o bem e ao bem chama o mal. Isaías 5, verso 20. Que justificam o ímpio, ao justo negam justiça. Isaías 5, 23. Desses tais diz Deus: ai deles, como as labaredas consomem a palha, e a erva seca se desfaz pela chama. Assim a raiz deles será como podridão, e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Isaías 5, verso 22 e 24. A honra de Deus, a estabilidade da nação, o bem-estar da coletividade, do lar e do indivíduo exigem que se faça todo o esforço por despertar o povo quanto ao mal da intemperança. Em breve haveremos de ver, como agora não vemos, o resultado desse terrível mal. Quem exercerá decidido esforço para deter a obra da destruição? Até aqui o conflito mal foi começado. Que se forme um exército para fazer cessar a venda das bebidas, que encerram drogas capazes de enlouquecer as pessoas. Tome-se evidente o perigo do comércio de bebidas e seja criado um sentimento público para exigir suas proibição. Seja dado aos homens enlouquecidos pelo álcool a oportunidade de escaparem do seu cativeiro. Que a voz da nação exija de seus legisladores que se ponha um fim a esse tráfico infame. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que acabaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer: não sabíamos de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? Provérbio 24, verso 11 e 12. E que dirás quando ele te castigar? Ver Jeremias capítulo 13, verso 21.